Trovejar do Silêncio. Áudio 18. Capítulo 16. Você pode ser o filho do seu pai. Nenhuma parte do Sermão da Montanha é mais desafiadora do que o ensinamento de não só amarmos nossos semelhantes como a nós mesmos, como, do mesmo modo, nossos inimigos. A reação a um tal mandamento depende da resposta que dermos à pergunta: existem dois poderes? Existirá algo ou alguém fora do alcance do poder de Deus? Quais as limitações que nós colocamos ao poder de Deus? Até que ponto acreditamos que Deus possa atuar deste lado da rua, mas não do outro lado? De acordo com o Mestre, não chameis a ninguém sobre a terra de vosso Pai. O vosso Pai é um só e está no céu. Assim, ninguém tem um pai americano, inglês ou russo, um pai branco, preto ou amarelo, um pai oriental ou ocidental. Há apenas um Pai, o Pai do céu, que é o princípio criativo que rege cada um de nós e tudo o que existe. Poderá existir quem, por ignorância de tais princípios, não conheçam ainda essa verdade sobre si mesmo e por isso não a possa vivenciar, o que, entretanto, não impede que nós a conheçamos. Se formos ao altar para orar, não aceitando em nosso coração que todos os homens sejam filhos do mesmo Pai e por isso irmãos, melhor faremos em parar de orar por nós mesmos, nos afastar do altar, sentar quietos e resolver dentro de nós que, antes de podermos esperar encontrar Deus, deveremos nos reconciliar com nossos irmãos. O tanto que pudermos evitar pensar numa pessoa como um ser humano, pensar em seus pais, em sua educação, no meio onde cresceu e vive, assim como nos demais fatores que possam ter contribuído para a discórdia ou harmonia atuais, mantendo nossa mente fixada em Deus, percebendo que todas as coisas emanam de Deus e que tudo que vive e se move tem o seu ser em Deus. Será o quanto poderemos amar nosso vizinho, mesmo que seja um inimigo. Quero alertar que não há só pecadores com culpas tão grandes quanto as nossas, mas que há pecadores muito piores do que nós. Neste momento, alguns dos quais parecem estar muito além da possibilidade de regeneração e muito menos de redenção espiritual. Mas, apesar disso nos afligir, Deus é o único Pai, Espírito e alma do homem. Para sermos espiritualmente completos, harmonizados e inteiros, e gozarmos o reino de Deus no mundo, é necessário que, além de ter o conhecimento da verdade sobre nós mesmos e sobre o que estão dentro da nossa órbita, ampliemos nosso campo e reconheçamos a verdade universalmente, de forma a não mais considerarmos uma pessoa como separada, afastada de Deus ou indigna de ser filha de Deus, e por isso apartada em sua casa. Este não é um mundo feito de coisas e pessoas separadas. Em vez disso, parece mais com os dedos que saem da palma da mão, aparentemente separados, mas partes integrantes da mão. Qualquer coisa que ocorra na palma flui para os dedos. Ou se parece então com as ilhas do Havaí. Vistas de cima, parecem ser 6 ou 7 ilhas separadas e distantes umas das outras. Se, porém, pudermos nos aprofundar o suficiente nas águas, veremos que as ilhas do Havaí constituem na realidade uma peça única de terra, uma única ilha com 6 ou 7 projeções para o alto, unidas pela sua base. E é isso que podemos ver além da superfície, ao olharmos dentro do coração de toda a humanidade. E não há dúvida de que perceberemos que estamos todos unidos no solo comum de Deus. Há um terreno que nos é comum. O tal terreno é Deus. Cada um de nós é simplesmente uma projeção, uma individualização desse uno. E quando penetramos a casca da vida exterior, logo descobrimos que não estamos sós,
mas estamos em contato com a fonte da infinitude. Somos um com Ele, Ele que se manifesta como nossa experiência individual. Se procurarmos por Deus honestamente como um modo de vida e não apenas como um meio para um fim almejado, não só descobriremos que somos um com o Pai, mas também que não há homem, mulher ou criança no mundo que não seja um com Deus e que não tenha um centro espiritual. Não faz diferença o quanto tenha de vilania ou o quanto possa com o diabo aparentar. Em qualquer pessoa há uma centelha espiritual, o terreno comum da união com Deus. É fácil reconhecer essa verdade acerca de nós mesmos. É agradável e satisfatório pensar isso de nossos amigos e parentes, mas é muito mais importante para o nosso crescimento espiritual sermos capazes de ir além, olhando apenas para a verdadeira identidade daqueles que amamos e admiramos, e perceber que tudo isso é também verdade para aquele de quem menos gostamos. Independentemente de sua origem e condição de vida, Deus é o princípio criativo em cada homem. E tudo que o Pai tem e é, aquele também tem e é. Deus constitui o ser individual, e quando estamos em presença daqueles que isso compreendem, estamos em paz, e podemos viver e trabalhar nessa atmosfera de júbilo. Quando liberamos todos incondicionalmente das obrigações humanas e os mantemos unidos apenas por uma relação de amor, todos sentem sua liberdade, e tal liberdade traz uma grande alegria, por não ser esperada ou não ter sido solicitada, tida como uma obrigação. Até que alguém tenha tido uma tal experiência, não pode saber quão grande é o amor entre as pessoas que saborearam a Deus, e nem compreenderá quão livre seja tal relação. No nível humano, o amor à família é, para a grande maioria, não um amor verdadeiro, mas sim um alto amor, um desejo de posse. Somente quando o Espírito de Deus toca alguém, pode esse alguém sentir o amor espiritual que não é limitado à família, mas se estende a todos os semelhantes e inimigos, próximos ou distantes. Geralmente, o amor humano é completamente pessoal e egoísta, aplicando tempo, dinheiro e esforços para si mesmo, raramente para os outros. Contudo, quando o Espírito de Deus toca alguém, o amor universal brota nele, amor sem objeto, a menos que consideremos o mundo todo como objeto. Surpreendentemente, esse amor universal aprofunda e reforça o amor que a pessoa sente pela sua família próxima. É um amor tão completo que cada membro da família tem um sentimento de, embora distinto, pertencer ao conjunto por ser um com Deus. Poderá a família humana viver desse modo? Muito, muito raramente. Vivem os humanos a temer o outro ou pelo outro, com saudades ou desejo de ver ou estar junto do outro. Isso não se passa com o amor espiritual, no qual, todavia, há sempre a felicidade de estar em comunhão. Só há um princípio de vida, tanto para a nossa família como para os demais, e embora sabendo que Deus é a alma de todos os seres, não significa que Deus seja o antepassado dos mortais. Significa que todos os mortais, sejam bons ou maus, podem eventualmente morrer para a crença na mortalidade e despertar para o conhecimento de sua verdadeira identidade. O conhecimento da verdade não implica saber a verdade sobre o ser humano ou sobre qualquer condição mortal. Não existe tal verdade. Conhecer a verdade significa conhecer a verdade sobre Deus e sua criação, e tal conhecimento desperta o homem e o eleva acima de sua mortalidade. Todos têm uma alma, não uma alma separada, mas a mesma alma. Deus é essa alma. Podemos compará-la a um botão de rosa completamente fechado, tão fechado e pequeno a ponto de ser imperceptível para o ser humano. Essa alma não é o corpo, é a consciência. E quanto mais puder ser tocada pela verdade,
mais se abrirá, como quando a luz do sol envolve o botão de rosa e o faz abrir. Só quando aprendemos a viver mais e mais pelo Espírito é que vemos e por vezes tocamos esse centro que é a alma do homem. Quando olhamos para uma pessoa como uma entidade física, não vemos a pessoa real, vemos apenas o seu corpo. Para podermos ver corretamente uma pessoa, temos de desenvolver o hábito de olhar para dentro de seus olhos e então, se formos capazes de penetrar as profundezas que jazem atrás do seu olhar. Mas veremos essa pessoa em sua verdadeira identidade. Observaremos a realidade do seu ser e perceberemos que os nomes são apenas máscaras do personagem Deus consciente, consciência divina, que produziu para si tal forma. Atrás da máscara chamada Guilherme, João ou José, só há um nome: Deus. Quando tivermos obtido sabedoria suficiente para saber que nossa alma é uma e única com a alma dos demais, se estabelecerá uma relação de harmonia, de paz e de graça. E essa relação não só será estável, mas mutuamente benéfica, já que, enquanto nos olharmos apenas humanamente, teremos só desapontamento. Só a descoberta de que Deus é a alma do homem e de que a alma do homem é a fonte do seu bem pode libertar da escravidão do modo material de vida e, ao mesmo tempo, fazer obter o que é necessário à vida material. Então, sempre que formos ter com o açougueiro ou com o padeiro, fazer negócios com um corretor ou com um banqueiro, ao entrarmos em nossa casa ou na igreja, ou ao cuidar de nossas tarefas, estaremos vendo o homem Cristo, uma pessoa sem qualidades humanas, uma pessoa que, conforme já é do nosso conhecimento íntimo, tem a alma de Deus, a mente e o Espírito de Deus. Quando chega até mim alguém pedindo socorro, eu não ligo para sua identidade humana. Reconheço, obviamente, que se trata de uma pessoa. Mas a pessoa que eu vejo não tem qualidades em si mesma. É uma pessoa que tem qualidades divinas, estejam ou não atualmente manifestadas. No meu trabalho dentro de instituições penais, aprendi a nunca olhar para um homem como um encarcerado por furto, assassinato ou outro tipo de criminalidade. Para mim não havia presos culpados de crimes, havia homens, e eu não procurava indagar seu passado mais do que o passado dos estudantes que vinham até mim. Sabia o que eram de fato tais homens, assim como sabia, por vezes melhor que eles próprios, o que eram meus estudantes, que ainda estavam imersos em sua identidade humana. Achavam que eram compostos parcialmente de bem e de mal, e em parte de qualidades indiferentes. Mas eles não são nada disso. São pessoas que tiveram suas mentes formadas, pessoas moldadas por experiências prenatais, pelo meio dos primeiros anos de vida doméstica, pela infância, pela vida escolar e mais tarde pelas experiências pessoais mundo afora. Todas essas experiências não formaram uma pessoa, mas uma caricatura. Seria como acreditar que Laurence Olivier fosse o Hamlet, quando apenas se identificou com o personagem, vestindo suas roupas e maquilando o rosto. Com todos esses artifícios, continua sendo Laurence Olivier. Mas um espectador muito jovem que tenha ido ao teatro pela primeira vez poderá acreditar que esse homem vestido de Hamlet seja de fato Hamlet. Contudo, um adulto saberá que ao cair o pano, toda a maquilagem será removida e voltará a aparecer Sir Lawrence. E assim é também conosco. Todos temos características humanas, algumas boas, algumas más, outras indiferentes, algumas que admiramos nos outros e outras de que não gostamos. Mas isso não é de fato você ou eu. É a máscara que construímos para nós desde que nascemos. É a representação de nós mesmos para o mundo. É o papel que interpretamos, por uma razão ou outra. Mas se pudermos deixar isso de lado, se houver algo como um fechar de cortina e pudermos ir para o nosso camarim e remover a maquiagem,
Veremos a nós mesmos como portadores apenas de qualidades divinas, sem qualidades só nossas, nem boas que nos façam esperar o apreço, nem más condenáveis. Como seres humanos, não somos espirituais nem perfeitos, a despeito do que possamos ter aprendido na metafísica. Como seres humanos, não somos nenhuma dessas coisas. Somos pessoas. Você e eu somos pessoas, mas por trás da máscara há Deus, que constitui a pessoa que somos. Tomemos cuidado para não atribuir a ninguém qualidades boas. Ninguém é espiritual, ninguém é perfeito e ninguém é bom. Somos pessoas, homem, mulher, criança, mas o que somos de fato é tudo o que Deus é. Assim, em vez de usarmos as palavras ele, ela ou tu, retornemos à palavra Deus e vejamos o que Deus é e descubramos o que a pessoa é. Deus, o invisível, mostrando-se externamente como Deus visível, Deus o Pai e Deus o Filho. Toda pessoa veste a máscara ocultando sua verdadeira identidade. De fato, a palavra latina persona significa máscara, mas quando removemos a máscara da personalidade humana, descobrimos que tudo o que Deus é, a pessoa é. A personalidade humana, com seu bem e seu mal, beleza e feiura, riqueza e pobreza, e os demais pares de opostos, desaparece quando se faz a constatação. Aí está um ser individual, Deus expressando sua perfeição e harmonia. O simples fato de podermos olhar agora para uma pessoa e no próximo minuto esta roubar nossa carteira, não altera a realidade de sua verdadeira identidade. Prova apenas que não chegou ainda a despertar para a sua verdadeira identidade. Temos o dever, e não só perante nós mesmos, de fazer com que o mundo reconheça o homem não pela carne, e sim que reconheça a cada um como de fato deve ser reconhecido, não atribuindo qualidades boas ou más, tanto para amigos como para inimigos, cessando de pensar sobre sua história passada, presente e talvez futura. Temos de olhar para ele apenas como uma pessoa e vê-lo em sua identidade espiritual. Deus é a alma desse indivíduo. Deus é sua mente e inteligência. É Deus que derrama a si mesmo para se expressar como ser individual. Haverá no mundo algo mais desejável para a alma humana do que o reconhecimento do seu verdadeiro self? Num primeiro momento, poderemos achar que isso é ser por demais impessoal, mas não é nada disso. Trata-se, isto sim, de ser verdadeiro, pois observando tais princípios, estaremos observando as pessoas como elas são realmente. Quando Pedro soube dizer, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi porque já era capaz de ver através das aparências humanas e pôde ver aquilo que animava Jesus e que fazia dele um Salvador e um guia do mundo. Os sinais externos mostravam Jesus como um carpinteiro e como um mestre na sinagoga judaica. Mas, por causa do seu discernimento espiritual, Pedro pôde ver através das aparências e perceber que era o Cristo que atuava no homem Jesus. Se virmos o Mestre sob essa luz, mas pararmos por aqui, teremos uma noção incompleta, pois não apenas em Jesus atuava o Cristo. Você e eu também somos Cristo movidos. Não há de fato uma pessoa no mundo de quem nem se possa dizer Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não há ninguém que em sua identidade espiritual não seja filho de Deus, embora na conjuntura humana isso não seja lá muito evidente. O ser humano, vivendo o seu dia a dia, é o homem de carne que não está sob o governo de Deus e que não agrada a Deus, e que por isso é confuso, perplexo, frustrado, doente e muitas vezes acossado pela pobreza. Com os filhos de Deus não é assim. Não estão enredados nos problemas do mundo. Os filhos de Deus são livres. Os filhos de Deus renunciaram a todo julgamento sobre bem e mal e estão convencidos em seu coração da verdade sobre as aparências.
Não é nem bom nem mal, é só uma pessoa. Não é nem boa nem má, é só uma flor, ou uma pintura, um tapete, etc. Não é nem bom nem mal, porque só Deus é bom, e o mal não passa de uma ilusão deste mundo. Quando qualquer um de nós for capaz disso, terá feito a transição entre ser um homem da terra e ser um filho de Deus. Sem dúvida, há homens e mulheres que não são do nosso agrado, e contudo, em algum momento da transição ou conversão, o seu passado é varrido longe e, de repente, tornam-se pessoas novas. Seu aspecto é o mesmo, tem os mesmos olhos, os mesmos traços, as mesmas pernas, o mesmo corpo, e muitas vezes nem reparamos que lhes tenha ocorrido algo diferente, já que a mudança é interior. É uma transformação de consciência. A transformação ocorre sem que a pessoa seja transportada para algum tipo de mundo etérico ou transformada em corpo etérico, mas por meio de uma mudança de consciência que leva à reflexão. Eu sou uma pessoa e, uma vez que Deus é o princípio criador do meu ser, tudo o que Deus é, eu sou. Tudo que o Pai tem é meu. Ser transformado de homem da terra em homem de Cristo não é coisa do outro mundo. Este é o universo de Deus. O jardim do Éden é aqui e agora. Nunca haverá lugar melhor que este mundo real, onde podemos repensar nossos juízos, nossos louvores e condenações de bem e de mal. Esse é o mundo sonhado por todos os visionários. Mas ninguém pode atingir o estado edênico enquanto estiver hipnotizado pela ideia de bem e de mal. Isso só pode acontecer como fruição de fato de abandonar não só os julgamentos e condenações, mas também todo elogio. Quando não mais estivermos sob a influência hipnótica dos pares de opostos, o mundo não terá mais o poder de nos escravizar. Esse mundo ultrapassa em muito nosso desprendimento da ideia de bem e de mal, e de fato não ocorrem mudanças no mundo em si. Este parece ser o mesmo, mas a grande diferença é que nós não vemos mais do modo anterior. Para nós, há nele uma luz diferente. Temos agora uma outra perspectiva, um ponto de vista diferente. As pessoas são as mesmas, os mesmos funcionários nas lojas, o mesmo marido, a mesma mulher ou filhos, e toda a visão inteira se altera no momento em que nós percebemos a natureza divina na alma humana. A transformação ocorreu em nós. Quando vemos que nada representa as aparências mutáveis que o hipnotismo do mundo nos oferece, não mais lutamos contra elas. Mas compreendemos que nenhum hipnotizador jamais criou nada, a não ser imagens, e que o mesmerismo mundial jamais criou homens, mulheres, crianças, pecado ou doença, mas apenas um quadro ilusório a que foram dados aqueles nomes. Quando removemos de nós mesmos ou de qualquer indivíduo a hipnose do mundo ou a crença em dois poderes, estamos livres. E nesse dia teremos um novo nome escrito na fronte, 5 letras que formam 2 palavras. Eu sou. E esta é a verdade. Eu sou. Não eu era ou eu serei. Eu sou, neste exato momento. E quando percebemos a nós mesmos como eu sou, esse fato torna-se um estado de continuidade, eterno, atemporal, e a ilusão desaparece. Quanto desse princípio é aplicado em nossos relacionamentos humanos, e mais especificamente, quanto dele pode ser aplicado às pessoas que pouco manifestam sua filiação divina? Para verificarmos isso tudo, tomemos a pessoa mais problemática de nossa vida, aquela de quem gostaríamos, acima de tudo, de nos livrar, de reformá-la, de mudá-la, de corrigi-la ou reformá-la. A pessoa que trocaríamos com prazer por um níquel falso. Vejamos onde está tal pessoa. Em primeiro lugar, como sabemos, a não ser por nossa mente, que se trata da pessoa que julgamos ser? A pessoa em questão é real, ou aquilo que temos em nossa mente representa nosso conceito sobre ela, isto é,
nossa opinião sobre ela. Nessa altura, se estivermos lendo atentamente este livro, provavelmente não haverá pessoa alguma a nos irritar de verdade ou a causar-nos problemas. Se, porém, continuarmos a ser perturbados à ideia de alguém, será porque ainda conservamos um conceito sobre esse alguém, e será esse conceito a causar o conflito dentro de nós. Se estivermos nos incomodando com alguém, podemos ter a certeza de que nosso conceito sobre esse alguém está completamente errado, pois em sua identidade verdadeira, ele é Deus mesmo a se expressar como indivíduo sobre a terra, o Cristo contra o qual alimentamos falso testemunho. Desse modo, nós somos os pecadores, não ele, já que levantamos falso testemunho contra ele, mantendo um quadro incorreto da própria imagem e semelhança de Deus. Uma imagem tão afastada daquilo que a pessoa é de fato, que se a desenhássemos como a vemos e lhe mostrássemos, esta jamais se reconheceria. Provavelmente o mesmo se dá com muitas pessoas que conhecemos em relação a nós. Se pudessem escrever aquilo que pensam de nós, não reconheceríamos nisso a nossa descrição. Se nos amam, a descrição será muito melhor que nós, e sabemos disso. Se não gostam de nós, a descrição será muito pior que a realidade, e sabemos disso também. Contudo, agora estaríamos cometendo o mesmo erro. A pessoa a cujo respeito pensamos preconcebidamente que seja muito boa, não merece, humanamente, e a outra contra quem levantamos falso testemunho não merece tampouco. Esqueçamos o bem que pensamos de uns e o mal que pensamos de outros, e vejamos a realidade espiritual. Podemos fazer isso focalizando uma pessoa que nos pareça a mais censurável. A primeira coisa que descobriremos será o erro que cometemos quanto ao parentesco, pois Deus é seu Pai. Qualquer herança que tenha é de Deus. As qualidades inerentes de qualquer pessoa são as qualidades de Deus, concedidas à sua imagem e semelhança, o que inclui a vida, amor, verdade, justiça, compaixão, integridade, generosidade e benevolência. As próprias qualidades de Deus são o seu presente para seus filhos. Deus constitui o ser individual. Portanto, a graça de Deus está nessa pessoa. Deus a permeia com suas próprias qualidades. Ela vive, se move e tem o seu ser na casa como um membro da família de Deus. Essa é a verdadeira individualidade, o verdadeiro ser. Essa verdade sobre a criação divina destrói qualquer conceito humano que ainda possamos manter a respeito de quem quer que seja. E ao sabermos a verdade, o falso conceito mental erigido em nosso pensamento se vai de nós, capitula e é dissolvido. Da próxima vez que olharmos para essa pessoa problemática, o amor fluirá de nós, pois a estaremos vendo como ela é de fato. E ao observá-la como ela é, ficaremos satisfeitos com a sua aparência. A personalidade, o corpo, a carteira, assim como as virtudes e as desgraças humanas, podem ser esquecidas, e aquele cuja percepção foi além e acima disso tudo, descobrirá que esta é uma pessoa, e a realidade do seu ser é Deus. E uma tal descoberta pode conscientizá-lo de sua verdadeira identidade, e dispersar por completo a ilusão dos sentidos que o aprisiona. A verdade que conhecemos não diz respeito ao ser humano, mas a Deus, que se manifesta como esse indivíduo. Nossa mente nos prega uma peça. Aceitamos conceitos e neles acreditamos, mas agora podemos ver que nada são, a não ser imagens mentais. O quadro que temos em nossa mente nunca foi essa pessoa, sempre foi um conceito mental que construímos, e assim desfazemos o conceito que nós mesmos criamos. Ao sabermos que essa imagem em nossa mente não é verdade, não tem substância ou realidade, podemos começar a aceitar Deus como um princípio criativo da vida e a compreender por que foi-nos dito para amar não só nosso próximo, como a nós mesmos, mas também nossos inimigos. Em nosso coração podemos dizer dessa pessoa:
Te conheço naquilo que és, o Filho de Deus, o Cristo. Meu Pai interior o revelou a mim.